rapaziada, assistindo a parada, como é que você é o seguinte, nós vamos aqui, Gama Jack é o Zezé, a teoria mais incrível de Os Incríveis. No canal do meu mano, que eu vou deixar aqui no título do vídeo, porque não tem como colocar na descrição, porque o YouTube é meio complicado com isso, principalmente na minha área, que é complicado, mas enfim, bora lá ver, 3, 2, 1, play! E se eu dissesse que o Gama Jack, aquele herói que aparece por 5 segundos em Os Incríveis, na verdade é o Zezé? É meio estranho, eu sei, mas toda essa ideia veio do canal gringo Alex Bale, que juntou todas as peças de um quebra-cabeça que, olhando por um lado, ele meio que criou uma teoria que começa a fazer um sentido assustador, se reparar bem. O link vai estar aqui na descrição e no card aqui em cima. Mano, enfim, faz sentido, tá ligado? Mas não sei se, tipo assim, naquela época tinham essa concepção, faz sentido ou não, tá ligado? Principalmente dessa teoria, porque, velho, eu acho que os dois personagens não eram pra ser a mesma pessoa, tá ligado? Não é. Eu acho que não é a mesma pessoa nem ferrando, mas é só uma teoria, então é engraçado. Você que tá perdido nesse personagem, quem é Gama Jack? Gama Jack, ou Garoto Joia na tradução, aparece rapidamente no universo de Os Incríveis e também é um dos listados entre os heróis mortos pelo síndrome na Operação Cronos lá no primeiro filme, e a gente teve mais informações dele nos extras do DVD do filme, onde teve pequenos dossiês sobre cada herói, e o dele chama mais atenção justamente por ele ser o único, depois do Senhor Incrível, a derrotar um Omnidroid, além de, claro, seus poderes e atitudes. Ele tem poderes de radiação extremamente fortes que eu botava ele facilmente no top 3 daquele mundo, mas o comportamento tirânico dele e a visão dele de que os super são uma raça superior faz a gente dar uma atenção a mais nele. É como se ele fosse uma... como se fosse um Homelander, como se fosse aquele Superman de Injustice, tá ligado? É complicado. A versão do Capitão Pátria do universo dos filmes da Pixar, tá ligado? Só que a estranheza vem quando a gente percebe o quão parecido essas descrições dele lembram com a do Zezé. Sim, um bebê. Primeiro de tudo, o óbvio motivo que pelo menos dificilmente a gente aqui no Brasil saberia diferenciar é obviamente o nome dos dois, que é basicamente igual. O nome do Zezé em inglês é Jack Jack. Ficou o Zezé na nossa dublagem só pra ficar mais congruente. Pois é, aqui Jack Jack, tá ligado? É foda. Estragaram o nome Jack aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, Jack seria como se fosse... Nem eu entendo muito bem. Fofo, igual aconteceu com o Senhor Incrível, que o nome dele, ou o apelido, sei lá, é Beto. Além disso, no arquivo onde mostra as técnicas, poderes e curiosidades dele, lá é escrito que ele é muito exigente com comida, exatamente como é o Zezé desde bebê, já que ele sempre deu muito trabalho pra comer. Qualquer bebê faz isso, mas enfim, releva. No arquivo de áudio onde o Gama Jack faz uma pequena entrevista, ele comenta que sempre priorizou salvar mulheres bonitas e ficou até meio maluco por vilãs mulheres. Então, assim, ele é bem mulherengo. Trabalho pra sua... Tipo assim, um cara tão megalomaníaco poderia ser o Zezé? Poderia, até, tá ligado? Porque o Zezé demonstrou que tem muitos superpoderes. Muito assim, mas muitos superpoderes. E um deles pode ser viagem temporal, então faz até um sentido. Faz. Mas acaba que é complicado. Super-herói da minha idade é o que não falta, tá cheio de vilão por aí, tem um monte de armações acontecendo a toda hora. Faz parte do meu trabalho selecionar quais vilões eu tenho que enfrentar, tá me entendendo? Então eu dou uma geral no ambiente e verifico se não tem nenhuma mulher bonitona que precise ser resgatada imediatamente. Eu começo nesse ponto sempre, depois eu vou descendo a minha listinha de prioridades. Pois é, se me aparece o dono da padaria barrigudo de bigode e chinelo, vamos combinar. Prestes a ser atacado por um monstro, vai ter que aguardar a vez na fila, eu só lamento. Eu já lutei com um monte de vilões, cada um apresenta uma dificuldade diferente. Tem de tudo um pouco, macaco zumbi, robô gigante atômico e até super pigmeu ninja aquático. Vê se pode. Mas, meu amigo, de vez em quando Pigmeu ninja aquático? Que diabo de coisa é essa, tá ligado? barro com a mulherada do crime, com as super vilãs. Aí é fogo. Elas são cheias de curvas, têm os cabelos sedosos, olhos grandes. Meu querido, essas são as mais difíceis da gente pegar. Não é mole não. Principalmente as que chegam em você, como quem não quer nada, ficam paquerando, dão uma olhadinha, rola um sentimento, aquela azaração, claro. Você sabe que ela sabe que tu tá de olho na parada. Aí quando chega nesse ponto, tu tem que dar uma corrida rapidinho em volta do quarteirão pra se acalmar. Pra poder recuperar a concentração, sacou? Se recompor. Porque não é legal misturar as estações e se deixar levar por certos pensamentos quando tu tá lá de frente, cara a cara com a maravilhosa super vilã. Essa é uma das partes mais difíceis e complicadas do meu trabalho. Quando eu tenho que enfrentar uma garota vilã com tudo em cima. E não tem jeito, você não pode aliviar a barra dela porque a gatíssima é do mal. Essa é a pior parte.
E por incrível que pareça, o Zezé sempre recebe uma atenção até que exagerada por quem cuida dele. Isso aconteceu tanto com a empregada no primeiro filme, como também no segundo filme, onde ele ficou com a Edna. Agora, né? A gente já vê o traço de personalidade mulherengo do Zezé. Pegando sobre o combate dos personagens, se a gente for olhar pro Zezé, ele simplesmente não brinca em serviço. Todos os seus ataques são extremamente violentos, diretos e quase letais. Tudo bem que ele não tem muito controle sobre ele, mas exatamente algo que combina perfeitamente com a descrição sombria das lutas do Gamma Jack. Ele não segura a mão, ele simplesmente quer acabar a luta rápido e... Coincidência? Eu acho que não. Tem mais coisas, só que primeiro, como um bebê do presente poderia ser o herói do adulto que morreu no passado? A resposta nesse caso seria a viagem do tempo. Obviamente o Zezé nunca foi mostrado viajando no tempo diretamente, mas no segundo filme de Os Incríveis ele consegue atravessar dimensões só usando o poder da mente. Nisso a Edna cria um dispositivo para rastrear o Zezé. Mano, e a dimensão, tipo assim, tá mostrando dimensão 4D e é o espaço-tempo, tá ligado? Com o tempo eu acho que o Zezé conseguiu desenvolver esse poder e acabou que ele perdeu o poder, entendido? É meio que isso que essa teoria tá falando, sabe? O monitor mostra um 4D, ou seja, a quarta dimensão. E adivinha, a quarta dimensão é, teoricamente, um buraco no tempo. Então pensando nisso, não é tão impossível assim imaginar que, ao pular dimensões, o Zezé estaria viajando pelo tempo, o que pode explicar também essa teoria. Então a gente pode imaginar que ele poderia acabar no passado e criando uma nova identidade. O Gamma Jack. Vale pra super-herói da minha idade ou que não falta. Mas algumas coisas poderiam acabar por terra porque o Gamma Jack tem somente o poder de radiação e o Zezé tem dezenas de poderes diferentes. Tipo, ele literalmente tinha todos os poderes dos X-Men juntos, tá ligado? Peraí. Poder de transportação dimensional, poder de passar antigravidade, elementos, ficar gordo, ficar grande, ficar pequeno, telecinese, pirocinese, velocidade, eletromagnetismo, poder de não ser machucado, bebê demônio, multiplicação, super força, laser visão, imitação, raios, Squeezing Random, dimensão, manipulação, intangibilidade, eletrochoque e poder de antigravidade. Então, como ele poderia ser o Gamma Jack? Então, nesse caso, aí entra a fala da própria Edna, dizendo que os bebês supers possuem um potencial ilimitado e podem manifestar vários poderes, mas que, com o tempo, se estabiliza talvez uma ou duas habilidades somente. Por exemplo, se o Senhor Incrível nasceu com o poder de lançar chamas e super força, mas com o tempo ele foi só unificando somente a capacidade de super força, ele obviamente só vai poder crescer e ter o poder de super força. Ou seja, o Zezé tem todos os poderes agora, só que quando ele crescer, parte desses poderes vão sumir, sobrando apenas a radiação. Nisso, talvez exatamente a radiação eletromagnética nesse caso, que casa perfeitamente com a descrição do Gamma Jack, onde foi o poder que só sobrou pra ele. Até no jogo do Lego dos Incríveis isso é reforçado, onde o Gamma Jack ele só consegue voar e soltar lasers verdes, algo muito próximo do poder já visto pelo Zezé. Ou exatamente igual aquele meme dos monstros S.A. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser. Mas pra fechar isso daqui, a gente tem uma pequena parte delicada dessa teoria. Porque o Zezé, que sempre foi criado em um lar amoroso e acolhedor, se tornaria um tirânico e megalomaníaco herói ou um protótipo de herói. A Edna pode ser mais uma vez a resposta disso aqui tudo. Pra ela, os super são como os deuses na Terra, e ela já falou isso diversas vezes nos filmes. E tendo em vista que ela trata o Zezé dessa forma em Os Incríveis 2, reforça ainda mais isso, porque depois de um único dia com ela, o Zezé simplesmente imita a postura arrogante que ela mesmo tem. Então se a gente imaginar que ele teve sua infância ou adolescência ao lado dela, imagina só os anos e anos ouvindo esse tipo de discurso de que os super são superiores ou algo do tipo. Talvez seja daí que vem a mentalidade de superioridade que definiu que o Gamma Jack assim como ele era. Ou seja, o Gamma Jack não necessariamente é um vilão, mas ele também tem uma mentalidade bem controversa. É verdade, tá ligado? Se eu for pensar bem, toda a personalidade de uma pessoa é definida pelo meio que ela tem, tá ligado? Pelo meio que ela consome ou tem. Então faria sentido, faria. Mas uma coisa não explicável. Uma coisa não explicável. O foda é porque quando o Zezé crescesse, ele veria que ele é igual o Gamma Jack, tá ligado? Não faria muito sentido o Senhor Incrível não perceber isso mesmo, tipo assim,
o Zezé viajou no tempo, numa determinada data e tal, e não conseguiu voltar mais. Só que, como ele conseguiria se virar sozinho? Claro que com superpoderes dá pra se virar com qualquer coisa, mas com o tempo, o Senhor Incrível não conseguiria ver esses traços de marca, personalidade, essas coisas assim? Exatamente como teoricamente uma criança cresceria num lar assim. Então se a teoria estiver certa, a gente vai ter um paradoxo interessante, no caso 3 partes. A primeira, o Zezé viaja no tempo, fica preso no passado e assume a identidade do Gamma Jack. A segunda parte, o Gamma Jack acaba sendo morto pelos robôs do Síndrome. E a terceira, e no final, ironicamente, do presente, o bebê Zezé é quem indiretamente causa a derrota do vilão no final. E nisso é exatamente um ciclo fechado, quase que como se a Pixar tivesse escondido um pequeno loop temporal dentro dessa trilogia. E trilogia, você me pergunta? Bem, já foi confirmado que Os Incríveis 3 irá sair um dia, provavelmente entre 2026 e 2027. Então, quem sabe toda essa lore acaba sendo finalmente fechada com esse plot twist. Enfim, basicamente é isso. Se você achou essa teoria viajada ou até mesmo bem concreta, comenta aí embaixo que com certeza eu vou estar lendo. E só lembrando pra você passar no vídeo original que vai estar aí na descrição. O card também vai... Eu acho que eu vou atrás pra ver a teoria realmente em si. Vai estar aqui em cima com o vídeo dele. Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like. E se não for inscrito, se inscreve aí que vai ajudar demais. E aqui no canal tem diversos outros vídeos muito legais. Então fique à vontade de assistir depois. Enfim, é isso. Animados por Os Incríveis 3? Eu definitivamente estou. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Bom, engraçado, né? É bizarro como a gente inventa teorias para assim, a gente aumentar a nossa imaginação. Mas eu duvido muito que seja isso, principalmente porque tem um coletivo de mano. Não faz sentido, tá ligado? Mas enfim, esse é o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.